Fala pessoal do canal da Feotec, eu sou o Maurício e eu tô de novo aqui na Paraná Motos, dessa vez para mostrar para vocês uma das motos que deve ser a única no Brasil e talvez a primeira do mundo, Kawasaki Ninja H2. Bom galera, essa daqui é a H2 do Murilo Gomes. O Murilo Gomes tem um canal no Instagram, no YouTube, na Tavana dele, ele veio lá de Marília para fazer uma revisão na moto, aqui na Paraná Motos em Portão, no Rio Grande do Sul. Paraná Motos é quem instalou a Feotec nessa moto, botou um FT550. Eles chegaram numa limitação na injeção original e precisavam ter mais controle sobre controle de tração, sobre mapa de combustível, mapa de ignição. Então, por isso que ele optou por colocar um FT nessa moto. Deve ser a primeira do mundo, Ninja H2, com uma injeção programável, talvez. Um FT a gente sabe que é a primeira. Mas, beleza, fizeram um trabalho legal aí. A moto está com aí mais de 300 cavalos do motor, tranquilo. E como essa moto tem bastante eletrônica embarcada, primeiro, ela tem borboleta eletrônica. O acelerador da moto, na verdade, ela vai com os cabos até um sensor TPS. E esse sensor aqui, ele só informa para a injeção quanto que o piloto quer abrir a borboleta. Na verdade, quem abre a borboleta é a FT. Então na FT a gente consegue controlar a curva de abertura dessa borboleta. A gente pode dizer que se com 10% de TPS eu vou abrir 10% de borboleta, ou vou abrir 5%, ou vou abrir 20%. Então eu posso mudar a progressão do meu acelerador, do meu punho de acelerador em relação à borboleta. Então eu posso ter várias, como se eu tivesse vários motores, várias borboletas diferentes de acordo com a programação que eu fizer na FT. Então isso a gente pode usar para fazer modos de pilotagem, a gente pode fazer modo de pilotagem na chuva, na rua, numa corrida. Dá para fazer a marcha lenta através da borboleta, sem precisar de um atuador. A borboleta já vai ser o próprio atuador, então a gente abre e fecha ela conforme que é a rotação do motor. Então esse é um dos detalhes que a gente precisou colocar, que fez a gente precisar colocar um FT550 nessa moto. Além disso, a gente manteve também a injeção original, tá? Na moto fez um chicote adaptador, então ela colocou uma fêmea no chicote da moto e colocou um macho no conector da injeção original. Então a gente está compartilhando o sinal, por exemplo, de sensores ABS. A FT não pode ler esses sensores ABS aqui, eles são ABS do tipo, são sensores do tipo indutivo ou magneto resistivo, sem um conversor de sinal. Então nesse caso, a injeção original, ela condiciona o sinal dele, a gente liga numa entrada branca da FT e lê a velocidade das rodas, da roda traseira e da roda dianteira, porque a injeção original está condicionando, senão ele precisaria de um adaptador. Nesse caso, ela lê perfeito a roda dianteira e a traseira. E a gente usa isso também para fazer o controle de tração nessa moto. E outro detalhe que faz essa moto ser tão única, além de ela ser talvez a primeira do mundo com injeção programável e a primeira com a Feotec, é que ela é uma moto supercharger. Ela tem como se fosse a carcaça fria só da turbina. A carcaça quente, nesse caso, de uma turbina que o pessoal está mais acostumado, ela é ligada por engrenagens, por corrente no motor. Então ela tem uma engrenagem que vem aqui para baixo. E aqui, assim, aqui em cima a gente tem a engrenagem do supercharger. Ele pode trocar essa engrenagem para dar mais ou menos pressão. E essa aqui tá rodando com bastante pressão. Confere no canal do Murilo lá, que lá ele fala potência e pressão nessa moto, tem passado no dyno dela também. E uma curiosidade do supercharger que tem nessa moto é que não depende, por exemplo, de a gente carregar a turbina. A gente não precisa, por exemplo, dar um two step com essa moto aqui para carregar a pressão. A pressão vem por rotação. Então numa rotação de, sei lá, 5.000 RPM, 6, 7, 8, sempre vai ter uma pressão fixa, se ele tiver com o mesmo kit de engrenagem. Justamente porque não depende de a gente acelerar a turbina. A carcaça quente dela estando ligada nas engrenagens, ela tem uma relação, então como se o motor está, digamos, a 6.000 RPM, a turbina, a carcaça fria dela, ela vai estar, vamos dizer, sempre a, sei lá, 20, 30, 40, 50.000 RPM, que é normal para uma turbina. Só que a turbina, como ela é separada do motor, ela é tocada pelos gases de escapamento, a gente precisa acelerar os gases de escapamento para acelerar a turbina, e aí sim gera pressão. Já nesse caso aqui não. Enfiou a mão com a moto parada, desengrenada, até parada no pezinho aqui, ela chegar em 5, 6 mil RPM, já carregou pressão e já está espirrando aqui pela válvula de prioridade. A ideia inicial era manter o painel dela, por isso que a gente manteve a injeção original também. Mas no fim, depois que foi evoluindo a moto, resolveu tirar o painel e colocou a FT no painel da moto. Então, agora a FT tem todas as informações que ele precisa para andar com a moto. Inclusive a telinha touchscreen. Então se ele precisar fazer algum ajuste, aqui é um mapa de injeção, ó. Essa moto tem 2 bancadas. Então eu consigo acertar isso andando com a moto. Eles fizeram um mapa de injeção em 2 dimensões, mesmo assim a moto ficou gostosa de andar na rua e com os cavalos que ela tem que ter e permite fazer todos os controles que a gente quer. Além disso, outra grande necessidade dessas motos aqui, quando eu começo a fazer upgrade, que é muito fácil a gente trocar, por exemplo, a engrenagem do supercharger, né? Só que trocando a engrenagem do supercharger, a gente começa a ter mais pressão e consequentemente mais potência. Então a gente precisa de mais combustível e de um controle talvez diferente de ponto e de combustível. Só que chega no momento em que a bomba vai chegando no limite, a bomba de combustível da moto vai chegando no limite. E com a injeção original não tem sensor de pressão de combustível, nem sensor de pressão de óleo. Mas o problema aqui é a combustível. Então, quando a bomba
Chega no limite, a pressão simplesmente cai. Caiu a pressão, a moto fica pobre, derrete. Então, nesse caso aqui, ele colocou FT antes disso acontecer, tá? Ele já sabia que estava chegando no limite de preparação da moto. E aí, colocou o sensor de pressão de combustível, pode ver que a pressão de combustível já está aqui carregada, aquela bomba já deu o prime dela. E aqui o sensor de pressão de óleo. E aí, com a FT, é muito fácil da gente fazer alertas para isso. Então, por exemplo, se cair a pressão de combustível, larga um alerta aqui na cara do piloto, ou então desliga o motor, ou corta RPM, mesma coisa com pressão de óleo. Então, caiu pressão de óleo, desliga o motor na hora, ou faz um alerta, ou aparece um alerta na tela, para avisar para o piloto, ó, tem coisa errada, tira a mão, porque vai dar problema. Além de tudo isso, a tela ainda tem indicação de marcha aqui, ó, então ela pega a marcha pelo sensor original, aqui a velocidade dianteira, velocidade traseira, tensão de bateria, TPS, e na verdade tudo isso aqui é configurável, tá? Eu consigo mudar qualquer informação que está aqui, eu consigo colocar isso aqui em gráfico, consigo colocar isso aqui em valor, consigo colocar isso aqui maior ou menor na tela. Posso ter até 4 telas, vou mostrar para vocês que tem a segunda tela aqui. Essa é a tela que ela vem primeiro, tá? Então aqui ela mostra a pressão da moto, aqui a rotação, quando ela tá ligada, máximo de 14.100 e pouquinhos aqui que ela girou, e aí eu tenho uma segunda tela. Eu posso ter até 4 telas, tá? Aqui eu configurei um monte de informações rapidinho para mostrar para vocês quantas coisas a gente pode colocar nela. Mas, por exemplo, aqui no meio indicador de força G, tá? Aqui o indicador de inclinação da moto, posso colocar a inclinação frontal, aqui tem um off-road, tem um Jeep ali, mas eu posso colocar a inclinação lateral também. Coloquei odômetros total e parcial, então a FT assumiu o papel de painel da moto mesmo, literalmente. Então ela tem inclusive o odômetro da moto, tem um orímetro também, se quiser fazer uma manutenção por hora, tem disponível na FT também. Além disso tudo, tem um botão que a gente pode colocar aqui, ó, controle de tração ativo. Eu posso ligar e desligar o controle através do painel, posso fazer também através de um botão. Aqui posso usar um dos botões originais da moto, e aí eu posso usar qualquer botão da moto para trocar, por exemplo, o controle de tração que está ativo, posso ligar e desligar através de um botão, posso fazer um botão para trocar de mapa também, posso fazer um mapa com mais potência, menos potência, com mais abertura de borboleta, com abertura de borboleta antes ou mais rápido, ou com controle de tração que segura um pouco mais ou que segura um pouco menos. Tudo isso eu posso fazer através da FT550. Aqui mais um botão que faltou mostrar, ó, que eu coloquei também, ó, controle de tração ativo mais e menos, então eu posso colocar para cima e para baixo, para trocar na tela a tabela de controle de tração. Para eu colocar um controle que segura mais ou menos, para chuva, para uma pista, para um pneu mais gasto, por exemplo, posso fazer tudo isso através daqueles botõezinhos ali. E também dá para colocar eles nos botões aqui, nas botoeiras do guidão. Então para a galera do track day, para a galera que anda na pista, normalmente tem uma botoeira aqui nos manetes, dá para fazer através do botão também, não precisa tirar a mão do guidão e colocar na tela. Nessa moto aqui, por exemplo, ele está usando uma mistura de gasolina e álcool. Ele até consegue fazer o acerto pelo remate, mas chega num ponto em que limita ou fica muito complicado ou difícil de fazer esses acertos. Nesse caso, para ficar melhor ainda, o que ele podia colocar é um sensor flex fuel. Então, se ele abastecer com qualquer quantidade de combustível, de álcool ou de gasolina, ele pode ter o mapa acertado para gasolina. Quando ele colocar no álcool, ele pode ter um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de ponto, ele pode ter a correção de combustível automático, pode ter a correção, no caso de um motor turbo, uma correção na válvula que controla a pressão do turbo, pode colocar um pouco mais de pressão, está em 100% álcool, por exemplo, é bem comum de se fazer isso. Nesse caso aqui não tem o flex fuel ainda, mas é uma possibilidade que abre para ele colocar usando a FT550. E aí isso faz automaticamente, tá? Depois que ele tem o mapa acertado na gasolina, basta ele abastecer com qualquer, exatamente como um carro flex fuel que a gente compra hoje numa concessionária, ele vai ter numa H2, que é uma moto essa aqui é uma moto que é praticamente de corrida hoje em dia. Além de tudo isso, é para vocês da malha fechada, né? Se houver qualquer variação nesse combustível, ou pegar um combustível ruim, ou qualquer coisa do tipo, ou por exemplo, a pressão de bomba cair um pouquinho, mas não ativar o alerta e deixar um pouquinho mais fora do motor, a malha fechada ela vai adicionar combustível na hora para deixar no alvo que o preparador aqui, o Fernando Boiani Paraná, deixou no dinamômetro. Então praticamente ele não tem risco de uma quebra com a FT, porque se cair pressão, a malha fechada vai ajudar, vai colocar combustível. Se cair pressão de combustível abaixo do alerta, ela vai dar um alerta para desligar a moto. Se cair pressão de óleo, ela desliga a moto. Então, muitas vantagens dele vir para colocar essa FT550 aqui e deixar o controle de toda a moto através da FT. Bom, uma outra vantagem também, o Murilo, depois que ele começou a preparar essa H2, ele começou a aumentar muito o nível de potência, muito acima do original. Inclusive já com o remap, com troca de engrenagem do supercharge, com aumento de pressão, com troca de bomba. Tudo isso
começa a aumentar muito a potência da moto. E o controle de tração original não está preparado para segurar essa potência a mais que a moto tem. Então, chega num momento em que ele enfia a mão e ele não consegue tracionar com a moto. Ou ele estava jogando com o tamanho da balança. Então o tamanho da balança falava o quanto que ele ia conseguir tracionar essa moto. Porque o controle de tração não dava conta de segurar. Então ele começava a segurar, mas ele deixava patinar demais. Ele ia cortando, mas como a moto tinha tanta força, tanta potência, ele ia patinando e não empurrava mais a moto para frente na meia milha, que é onde essa moto aqui é usada. Ele usa essa moto em competições do tipo meia milha. Então ele acelera por 800 metros, 804 metros, e é uma competição de velocidade final. Então ele planeja atingir acima de 300 e poucos por hora, acima de 330 eu acho que ele já atingiu com essa moto aqui. E aí com o controle de tração da FT, comparando as velocidades de roda dianteira e roda traseira, e aqui está o sensor da roda traseira, ele pega uma roda que tem furos aqui e calcula a velocidade usando esse sensor. Com esse controle de tração ele pode fazer várias tabelas e vários controles para até condições de pista e condições do pneu dele. E aí sim ele consegue adequar o controle para a potência que essa moto tem aqui. Bom, então essa moto aqui ela está usando uma FT550 de equipamentos Feutec. FT550 Wideband Nano, que é o leitor de sonda de banda larga. Essa Wideband Nano aqui no painel, que tem essa unidade aqui, ela vai ligada na sonda. Vê que ela tá ali atrás. Aqui, isso é difícil de ver. Uma sonda Bosch LSU 4.2, uma sonda de banda larga. E então ela faz a leitura dos gases de escapamento. E a gente está usando também uma Spark Pro para poder usar as bobinas originais dessa moto. Como as bobinas de ignição não tem módulo interno de potência, não tem módulo integrado, a FT manda só um sinal e esse sinal vai para o módulo, que é a Spark Pro, e aí a Spark Pro aciona as bobinas da moto e aí envia a centelha para as velas. Mais uma baita vantagem de usar a FT nessa moto aqui é que a gente sabe que nessa moto aqui, como a gente tem um Supercharger, a gente tem uma caixa de ar, ele já tem um radiador dentro dessa caixa de ar aqui, é uma caixa de ar toda billet, feita em alumínio. E essa caixa de ar esquenta pra caramba. Então quando a gente tá no dyno, deu uma passada, a caixa de ar já vai para 80, 90 graus, e o ar que vai passar por ela vai aquecer. Então já aquece, porque ele comprime no Supercharger, e aquece mais ainda por causa da caixa que só guarda calor. Então ele colocou um radiador, ele compra um kit importado e coloca dentro dessa caixa de ar com uma bombinha elétrica. Mas para refrigerar mais na caixa de ar, é comum se usar uma injeção de água e metanol ou até nitro progressivo, que ele pode controlar tanto a injeção de água e metanol quanto o nitro progressivo através da FT550. E com essa mesma FT550 aqui, que é exatamente a mesma que a gente envia para todo mundo, ele pode largar com essa moto aqui no two-step, né? Ele pode fixar a rotação que ele vai largar e ativar um controle passivo para tirar ponto conforme ele anda, por exemplo, conforme a pista, ou digamos que ele já sabe como é que a moto sai e sabe que tem que tirar 5, 10 graus de ponto para a moto ficar com a frente no chão, digamos, ele pode fazer isso automaticamente. E também ele pode controlar o air shifter da moto, que é uma troca de marchas pneumática. Ele tem uma garrafinha de CO2 aqui, de ar comprimido, ele enche essa garrafa antes da puxada, e aí a FT vai controlar um solenoide, tá aqui atrás, que vai fazer ele puxar a marcha para cima aqui. Quando ela puxa a marcha, tem um sensor que a gente usou o original da moto, que é o sensor o Quick Shifter original da moto, né? Então a gente usou ele. Esse sensor aqui ele tem 3 fios, ele tem uma alimentação 12 volts, um negativo e um sinal. Liga direto no FT, a gente condiciona o sinal dele. E aí quando ela puxar, vai ser a mesma coisa que o piloto puxar a marcha, só que ele não precisa fazer nada. Se ele largar no two-step, por exemplo, ele coloca para trocar, sei lá, 13.500, ela tá girando uns 14 mil. Ele coloca para cortar, digamos, a 13.200, 13.500, e aí ela troca automaticamente. Ele não precisa nem se preocupar em ver um shift light ou ouvir o motor da moto. Mas também tem a opção de a gente colocar um fio e um botão aqui no manete. Então ele pode, além de fazer a troca automática através da FT, quando chegar na rotação ela troca, ele pode também comandar a troca através de um botão aqui no manete. Escuta o ronco desse negócio. E olha a pressão subindo.
é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o teu like. Te inscreve no canal para receber as notificações desse e dos próximos vídeos que a gente liberar fazendo motos aqui na Paraná Motos. Te inscreve no canal dos caras também, Murilo Gomes e do Paraná Motos, deixar na descrição e aqui no vídeo. Tem bastante conteúdo legal, eles mostram essas motos aqui em detalhes que a gente não mostrou aqui, então o Paraná vai mostrar, fazer alguma manutenção na moto, passando alguma coisa no dino, testando alguma coisa. Deixa nos comentários aqui também o que você achou do vídeo, o que espera ver nos próximos aí também. Um abraço e até a próxima. Ah, Negrinho, cadê o freio? Mano, eu não tô fazendo de propósito. Acabou o freio do bagulho. A moto não anda mais. Tão freada que tá. Cara, que medo. Não tava assim, ó. Eu achei que eu não backfire. 333, cara. O cara comprou R8 numa moto.